Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra, vem ao meu mandar. O Senhor sempre está chamando. Quem quer ir por mim? Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, Almas que no mundo vão chorando, sem a salvação participar. aleluia. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar, Toca-me com brasas do altar. fala, Deus, Fala, Deus, aleluia, fala, aleluia. se alegra pelo meu andar. Pai, que verdadeiramente o Espírito Santo fale ao coração, à mente, ao espírito deste homem e dessa mulher, Pai. Que essas pessoas possam ter compreensão da palavra. E usa o teu servo aqui que não sabe falar, não sabe pregar, mas que o Senhor me use como um vaso para trazer alimento, sustento, sabe, espiritual para cada ovelha que está aqui presente, Pai. Te peço de todo o meu coração, sustenta, fortalece e renova. É o que eu te peço de coração, e se você crer, diga assim seja. Essa palavra é forte, ó. O ano começou, hoje é dia 10 ou é 11? Me ajuda aí. 11. Orientação que eu tenho falado constantemente. Todo mundo entra ano, sai ano, e vou repetir isso até Jesus voltar. É natural. Novo ciclo, ano novo, não é errado. Deve ter metas. Você deve querer saber aonde você quer chegar. Você deve ter meta. Você deve ter visão. Você deve ter sonhos de conquistas, sonhos de vitória, sonhos de projeção, de você vencer. Quem está compreendendo? Tem que criar a pessoa que se converte e fala: eu não quero sonhar, eu não quero lutar por nada. Não, meu irmão. O próprio Deus estimula você a vencer. O próprio Deus. Por exemplo, o bem maior que nós almejamos é a nossa o quê? A salvação é uma derrota ou é uma vitória? É uma vitória. O próprio Deus, ele estimula, ó, larga o erro, larga o pecado, não tropeça, porque se você vencer, renunciar tudo isso, você vai conquistar o quê? O bem maior, que é a coroa da vida. Quem está compreendendo? O próprio Deus, ele traça um plano e um projeto de salvação para cada um de nós. Quem compreende, diga amém. Então não é errado entrar um ano e você ter metas, você ter projetos, mas para que as metas, projetos, ideais, sonhos venham se realizar, é natural. Você deve colocar Deus em segundo, terceiro plano ou primeiro lugar? Primeiro lugar. Deixa antes de eu ler, até coloquei umas frases aqui, ó. Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar sempre. Diga amém. Sempre coloca umas 3, depois a gente fica uma aí no fundo na hora da pregação. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Aqui, ó. Primeiro Deus, essa é forte, ó. Primeiro Deus, irmão. Primeiro o quê? Primeiro o quê? O resto pode esperar. Deus é primeiro. O resto pode o quê? Porque se você prioriza Ele em primeiro lugar, acima de tudo, Ele vai estar cuidando de cada detalhe da sua vida. E eu quero pregar aqui sobre Ageu, que no campo espiritual, estava conversando com a minha esposa,
É algo que sempre tem que ser falado, essa palavra de Ageu. Porque o povo de Israel, nessa oportunidade, já estou abreviando aqui um pouco a pregação, eles estavam esperando muito. Eles estavam esperando muito, muitas bênçãos. Só que vinha pouca bênção. Vamos ler? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1. De Ageu. Se não encontrou aí, você pode acompanhar aqui, ó. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor do que, pessoal? Dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece o que, pessoal? Em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso quê? Considerai o vosso quê? Passado. Aí Deus começa a falar, ó, por intermédio do profeta: tendes semeado muito e recolhido o que, igreja? Pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. Deus falando. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso. Deus fala de novo. Lembra como que... já estou dando um deixa na pregação. Lembra como que vocês eram antes. Lembra como que vocês me priorizavam antes. Lembra como vocês então, não me perdoe a expressão, às vezes é até feio de falar, mas todos entendem. Lembra quando não tinha tempo ruim para buscar a quem? Hoje uma lutinha te para. Hoje qualquer situação lhe para. Hoje qualquer adversidade você está abrindo o bocão para falar. Se Deus me abençoar, eu saio da igreja. Se Deus me abençoar, eu paro de ser fiel. Se isso, aquilo, outro não acontecer, vou deixar de buscar. Vigie com as palavras que você fala. Vigie com as palavras que você profere. Eu prego, Deus orienta, Deus estimula você a vencer. Mas se a vitória não chegou ainda, levante as mãos toda a igreja, continue adorando a Ele. Continue aliançado com Ele, tenha no teu coração: eu quero a bênção, mas se a bênção não vier, eu estou com Ele, eu amo a Ele, eu busco a Ele, eu priorizo a Ele. Ele é o primeiro na minha vida, acima de todas o que? As coisas. Vitória chegou, glória a Deus. Vitória não chegou, continuo buscando ao meu Deus de todo o meu coração, priorizando. E Deus, ele fala: considerai o vosso passado. Deus falando para o povo de Deus naquela época. E hoje Deus fala com cada um de quem? Alertando a igreja a considerar o passado. Aí ele diz no versículo 7: assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Aí no 8 ele diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Trazer madeira era oferta. Edificai a casa,
dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Deixa eu explicar aqui para você, eu vou ler mais um pouco, mas deixa eu explicar. O que acontecia nessa oportunidade aqui, na vida do povo de Deus? Povo de Deus, e bate no peito e fala assim: eu sou povo de Deus. Eles buscavam seus próprios interesses. Quando a Bíblia fala que cada um corria em favor da sua própria casa, entende? Eles buscavam seus próprios interesses, enquanto a casa de Deus fisicamente naquela época estava em ruína. Agora leva para o campo espiritual. Casa de Deus e morada de Deus hoje em dia é cada um de quem? De nós. E se você está até aqui na casa de Deus, na igreja, fisicamente mesmo, que é um lugar que nós nos reunimos para congregar, para louvar, para adorar, e você está somente atrás dos seus próprios interesses, grave o que eu vou falar, somente em busca dos seus próprios o quê? Enquanto não repara a casa, que é a sua vida espiritual, está compreendendo? Aí entra para você essa palavra, se é o teu caso, está repreendido em nome de Jesus. Que não seja o nosso caso, diga amém. Mas Deus está nos falando aqui, nos exortando, para que se porventura existem pessoas que estão correndo e querendo vitória aqui, vitória lá, vitória acolá, o que não é errado, mas não tem reparado a sua casa, não tem reparado a sua vida, não tem reparado a sua comunhão com quem? Deus está falando que essa pessoa ela vai esperar muito, só que vai vir pouco. Ela vai semear muito, só que na hora de colher, vai vir pouca colheita. Como a Bíblia fala sobre o povo de Deus aqui. A Bíblia chega a mencionar que aqueles que recebiam salário, até recebiam salário. Só que quando o salário vinha, o dinheiro vinha, era como se fosse para colocar num saquetel furado. Deus chega a mencionar que eles recebiam a bênção. E Deus fala bem assim, está na Bíblia. Deus mesmo fala assim, ó, eu com um assopro o dissipava. Por quê? Porque cada um corria em favor da sua própria casa. Quando fala em favor da sua própria casa, entenda, em favor dos seus próprios interesses, enquanto eles não honravam a Deus em primeiro lugar, acima de todas o quê? E eu vou falar até um outro ponto que eu estava conversando com a minha esposa aqui. A gente cantou agora há pouco, fala a Deus, fala assim então, fala a Deus. Fala mais uma vez, fala a Deus. Vou falar na lata, diga amém. O que tem de gente que vem campanha daqui, campanha de lá e campanha acolá, o que não é errado. E eu estimulo você a fazer campanha de oração e fé, de fé em fé, diga amém. Mas só vem só para receber. Às vezes o Espírito Santo está precisando de voluntários na escolinha, de voluntários para servir na casa de Deus. Eu já atendi ao longo dos anos pessoa que reclamou que o banheiro estava um pouco sujo, mas às vezes essa mesma pessoa poderia chegar um pouquinho antes do culto. Poxa, eu vou apresentar uma oferta para o meu Deus, deixa eu ver lá, eu vou chegar aqui, ó, obreiro, tem uma vassoura, eu queria ser útil para a obra de quem? De Deus. Eu queria ali dar uma oferta para o meu Deus, não é para o homem. O que você faz é para quem? Ó, pessoal, de coração, levante as mãos, quem crê que Deus se agrada disso? É o mínimo, é algo pouco, mas você está ofertando. Às vezes a pessoa ela quer que ela e a família dela sejam salvas. Não está errado, eu quero toda a minha família salva. Quem quer toda a tua família salva, diga amém.
Só que às vezes ela pensa só no interesse dela, ela não se põe à disposição às vezes para servir a Deus, para de repente chegar num culto durante a semana. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chegar um pouco antes durante a semana. Poxa, eu não sei. E Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os seus o quê? Ele capacita os seus o quê? Porque às vezes a pessoa fala, mas não sei falar. Eu já falei umas 300 vezes que eu sou tímido. Eu volto a frisar, falei isso aqui na sexta-feira. Antes de Deus me plantar aqui no bairro dos Pimentas, eu já morava em Guarulhos. Rodei durante anos e anos pregando a palavra, mais de 20 anos. Aí voltei para Guarulhos e moro no mesmo lugar há 7, 8 anos. E estou aqui na igreja do Pimentas, aqui há uns 5 anos mais ou menos. 5, 6 anos mais ou menos. E eu já morava aqui, estava lá na Vila Missionária. Por que o senhor está dando essa volta toda? Para falar de Jesus eu falo. Para falar de Jesus acabando o futebol lá, esbarrei com um rapazinho ali, do nada, ali na hora de entrar no carro na sexta-feira, aí do nada deixou o celular cair, assim eu falei, olha, eu senti de falar para você, olha, Jesus tem um propósito na sua vida. Aí eu falei assim, olha, vai ali, ó, a igreja Aliança com Deus, do lado da pizzaria Bacanas, trocou o nome não, né? Bacanas ali ainda, né? Falei, vai ali, olha, domingo lá, amanhã tem grupo jovem, vai lá, tem 3 horários, tem 8 da manhã, tem 3 da tarde, tem 7 da noite, vai lá, senti de falar isso para você, Deus ele tem um propósito lindo na sua vida. Para falar de Jesus eu falo, agora para puxar assunto, criar amizade, coisa assim, eu sou tímido, minha esposa fala mais do que eu. E por que o senhor está falando isso? Eu moro no mesmo lugar há um bom tempo. Agora, depois de ano que eu fui fazer, pode dizer ali, algumas amizades. Porque eu falo de Jesus. Quem está compreendendo? Eu sou tímido. Como que pode, às vezes, o pastor pregar assim, pela misericórdia com ousadia, a presença de Deus? E um dia eu falei, Deus, eu não sei falar, mas eis-me aqui. Falar, Deus, olha, eu sei que eu não tenho capacidade, mas Senhor, o que eu posso fazer algo a mais para o Senhor, para a obra de Deus? Porque o que acontecia aqui, o povo de Ageu, é que cada um corria em favor dos seus próprios o quê? Vocês gravaram, seus próprios o quê? Interesse, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. E a casa de Deus somos nós. E quando você repara, a sua vida espiritual é algo natural. Quando a pessoa está cheia da presença de Deus, é natural. Ela tem prazer de servir ao semelhante. Quando ela está vazia, não. Ela está vazia, ela pensa só, eu primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, eu em quarto, eu em quinto. Ela só pensa nela. Às vezes você pode ajudar uma vez ao mês. Está aqui o obreiro Sedivaldo aqui, ó, que faz o trabalho social, entregando marmitas para os necessitados e leva a palavra. Uma hora vai aqui no São Miguel, outra hora vai lá na praça Getúlio Vargas, outra hora a gente vai aqui próximo mesmo. Nós podemos fazer algo a mais. Quem está ouvindo Deus falar aqui, diga amém. Valeu. Aí você fala, pastor, mas eu não tenho tanta vitalidade, eu estou numa idade um pouco mais elevada. O senhor tem quantos anos mesmo? 79 para 80. E a gente foi para o Monte São Roque no ano passado. Na hora de subir no Monte São Roque, ele estava lá em cima e tinha um monte de jovem que estava lá o quê? É o Caleb. Diga glória a Deus. Então vamos servir cada vez mais, porque quando priorizamos Ele, pessoal, estou falando de coração, não é o pastor, o homem falando, é Deus falando. Se você fizer algo a mais para Deus, levante as mãos. Deus, Ele vai abrir os céus em teu favor, vai te abençoar. Continue nas campanhas assim, continue pedindo, pede. Ele ensinou a gente a pedir. Não é para você parar de pedir não, pede. Mas Deus está falando assim, olha, se doa também, faz algo a mais para Deus. Quem está compreendendo, diga amém. Está aqui, ó, vamos finalizar a palavra para a gente participar da ceia. Aí diz assim, ó, Paramanicó, me ajuda aí, lê o 9 de novo, vamos lá. Esperastes muito e eis que veio a ser pouco,
E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria, em outras palavras, seu próprio interesse. Aí Deus fala: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Deus falando: fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Diga amém. Resumindo, Deus usou o profeta para orientar o povo, ao povo então subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa, priorizar a Deus, se voltar para Deus, honrar a Deus. A Bíblia fala que o próprio Deus chega mais na frente e promete, falando, aleluia, que aí a glória da última casa, levante as mãos, seria muito maior do que a primeira. Leva para o campo espiritual. Essa casa no campo espiritual é cada um de quem? Por isso que eu falei esses dias aí, você já teve anos maravilhosos na sua vida, mas levante as mãos, 2026, se você praticar isso, pode ser o ano mais especial, mais extraordinário da história da sua vida. O que ele já fez, pastor, teve anos que foi maravilhoso na minha vida. Deus é poderoso para nesse ano entregar algo mais maravilhoso ainda, mais extraordinário ainda. Mas como? Primeiro Deus, o resto pode o quê? Coloque a outra frase lá, colocando Deus em primeiro lugar. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, sempre na sua vida, meu irmão, você tem prazer de servir, você tem prazer de estar na casa do Pai, você tem prazer de falar de Jesus para quem está sofrendo, você tem prazer de estar na casa. Não fica assim, eu não vejo a hora de o culto o quê? Começar é bom, glória a Deus. Não vejo a hora de começar porque eu tenho sede, mas poxa, eu não posso ter aquela sede contrária. Não vejo a hora de o culto o quê? Acabar. Aí não. Quando a pessoa está em Deus em primeiro o quê? Lugar, ela, glória a Deus. Sou privilegiado. Estou aqui na casa do quê? Do Pai. Estou aqui na casa do Senhor. Estou aqui na casa do oleiro. Deus está cuidando de mim. Pode glorificar. Quem entendeu a palavra de ensino hoje? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu? Ou primeiro Deus? E quando você coloca Deus em primeiro, o quê? Você tem prazer de servir. Você tem prazer de ofertar. Você tem prazer de falar do amor de Cristo. Você tem prazer de se envolver nas coisas de Deus. Eu até esses dias vi uma frase, mais ou menos assim, ó: quem não se envolve, não desenvolve. Quem quer que sua vida venha desenvolver? Quem não se envolve, não desenvolve. Poxa, eu quero desenvolver para aquilo que é espiritual. Se envolva, se doe. Pastor, vou falar mais uma vez, eu não tenho condição. Eu também não. É só você falar: Senhor, eis-me aqui. O que eu posso ser usado pelo Senhor? E Deus, Ele vai falar, Ele vai queimar no teu coração. É Deus quem chama é quem? E eu tenho uma boa nova para você, que Deus, Ele não escolhe os capacitados. E glória a Deus que Ele não escolhe os capacitados. Por isso que Ele me escolheu. E Ele escolheu você também. Aí Ele capacita o seu escolhido. Ele vai capacitando. Ele vai capacitando. Ele só quer que você tenha um coração apaixonado por Ele. Um coração que diga assim, ó: tô aqui, eis-me aqui. Tô pronto, Senhor. Pode me usar. Faz a sua vontade. Fica de pé e glorifica mais uma vez o nome do Senhor.